Caríssimos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal 2. Estamos aí na nossa 10ª semana de aula e hoje falaremos sobre comentários aos artigos 76 ao 78 do Código de Processo Penal. E aí, então, nós temos inicialmente a distinção entre competência por conexão ou continência, né? Então, nós temos a distinção entre conexão e continência. São aspectos muito importantes, dos quais nós trataremos na nossa aula de hoje. Então, quanto ao conceito de conexão, trata-se de uma ligação, ou seja, um nexo, uma união entre dois fatos, né? Já no processo penal, ganha aí contornos especiais sobre o aspecto de que nós estamos falando então de ações que são cometidas em situações de tempo e lugar que as tornam então indissociáveis. Por isso que nós temos aquilo que nós chamamos de conexão. As coisas estão conexas, elas estão juntas e não podem ser separadas, né? Ou seja, união entre delitos, uns cometidos de alguma forma para propiciar, fundamentar ou assegurar os outros, além de poder ser o cometimento dos atos criminosos por vários agentes reciprocamente. Enfim, surge aí então o vínculo também existente que é necessário para que nós possamos ter então a chamada produção escorreita e econômica de provas. Por isso que são crimes considerados como conexos. Pimenta Bueno, na sua doutrina, citado por Spínola Filho, diz que conexão é o nexo, a dependência recíproca que as coisas ou os fatos têm entre si. A disjunção é a separação delas, separação forçada. Por isso mesmo que o todo criminal deve ser indivisível. Com efeito, embora os crimes sejam diversos, desde que eles são entre si conexos ou que procedem de diferentes delinquentes associados como autores ou cúmplices, formam uma espécie de unidade estreita que não deve ser então rompida. Ficam aí os aspectos da conexão. Conceito de continência, né? A continência por si é aquilo que contém ou tem capacidade de conter algo. Então percebam que a conexão, as coisas estão ligadas, e a continência é aquilo que contém outra coisa. No contexto do processo penal, significa a hipótese de um fato criminoso conter outros, tornando todos uma unidade também indivisível. Assim, pode ocorrer a situação do concurso de pessoas, quando vários agentes são acusados da prática de uma mesma infração penal, e também quando houver concurso, nos termos do artigo 70, ou seja, o concurso formal de crimes, com seus desdobramentos nas hipóteses da aberratio. Ainda de se analisar aqui que a continência, em razão do disposto no direito penal, ela é fundamental para a avaliação unificada dos fatos criminosos, gerados por um ou por mais autores. E deste modo, então, não teria, de fato, cabimento julgar os coautores em processos distintos daqueles em que seriam julgados os autores. O mesmo se diga aí do concurso formal de crimes, quando uma pessoa, através de uma única ação, atinge dois ou mais resultados criminosos. Então, desta forma, nos termos das distinções doutrinárias, nós temos então que conexão é a junção de dois fatos criminosos interligados. Já a continência é um fato criminoso inserido dentro do outro, ou seja, a situação da qual nós devemos aí buscar uma análise. Sobre ainda na análise da competência, né, nós temos aí que tanto relacionado à conexão como à continência, podem haver as modificações de competência, ou seja, são ordinariamente consideradas causas suficientes para a modificação
da competência. Sobre esse aspecto, Vicente Greco Filho diz que é costume dizer-se que a conexão e a continência modificam a competência. Essa afirmação, porém, somente é válida no que concerne a competência em abstrato. Então, verifique aí também, não com relação à competência em concreto, ou seja, no caminho que se desenvolve antes da fixação definitiva e em concreto. O outro aspecto que aqui cabe análise é com relação ao desacoplamento. Sim, ele também modifica a competência em concreto, pois depois de definitiva. A conexão e a continência atuam antes da definição, né? Conforme aí os dizeres do doutrinador. O artigo 76, então, do Código de Processo Penal tem a seguinte redação: a competência será determinada pela conexão. Inciso 1º, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Inciso 2, se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Inciso 3º, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Conexão material e conexão processual. Importante aí que tracemos as distinções entre as duas espécies de conexão, né? Busca a doutrina de forma direta distinguir a conexão material, sendo esta inspirada em fundamentos encontrados no direito penal. Já da conexão instrumental como base exclusiva em fundamentos de ordem processual. Então percebam que a conexão material está diretamente ligada aos preceitos do Código Penal. Já a conexão instrumental, por sua vez, ela está aqui ligada diretamente aos ditames do processo penal, né? Da mesma forma, nós temos aí os ensinamentos de Tornag, que dizem que pode haver ainda ali aquilo que é substantiva, ou seja, a conexão material ela seria substantiva quando os próprios crimes são conexos. E temos ainda a possibilidade dela ser considerada como meramente processual ou instrumental, seria a mesma coisa, quando não há nexo entre os delitos, mas a comprovação de uns termina refletindo nos outros. Então, assim, conseguimos visualizar aí a questão da conexão. Ela deve ser chamada de material ou substantiva quando efetivamente tiver ali seu substrato no direito penal, enquanto ela será considerada como instrumental ou meramente processual nas hipóteses de estar diretamente ligada ali ao processo penal, onde nós teremos aí, então como utilidade e a necessidade desta conexão para a colheita unificada de provas. Então, outro aspecto aí também bastante importante, da qual a doutrina do Tornag traz esses esclarecimentos para nós. A análise que se faz sobre esse fato cita-se a jurisprudência do Estado de Minas Gerais, quando diz que os delitos patrimoniais cometidos em regra na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevo probatório a esclarecer como os fatos criminosos ocorreram e os seus envolvidos. Então aí é um aspecto a ser delimitado. Inviabilidade da conexão quando um dos processos já foi julgado. Logicamente que não há razão de ser para se reunir processo ativo em andamento com um processo já julgado, né? Não há razão para que isto aconteça. E sobre este aspecto, citamos aí então a súmula 235 do STJ, que tem a seguinte redação: a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi então julgado. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi então julgado.
Conexão em continência com infração de menor potencial ofensivo. Então percebam que nós estamos lidando aí com um crime descrito no Código de Processo Penal, no Código Penal, do qual o Código de Processo Penal determina os seus ritos. Nós temos então o procedimento comum e o procedimento especial. O procedimento comum, ele é dividido em rito ordinário, sumário e sumaríssimo. O que diz aqui então é que um dos crimes é de procedimento sumaríssimo, enquanto o outro pode ser de procedimento sumário ou ordinário. Então, o que nós vemos sobre essa situação é que não deve haver a junção dos processos, tendo em vista que a competência do juizado especial criminal é estabelecida pela própria Constituição Federal e, sendo assim, especial em relação à justiça comum, nos termos do artigo 98, inciso 1º. Então, o que nós temos aqui é a divergência que existe entre aqui a competência nos termos do juizado especial criminal para a justiça comum. Um outro aspecto aqui a ser analisado, ele tem relação direta aí com o fato de que a Constituição Federal não prevê a possibilidade de ampliação da competência. Aliás, seria aí inadmissível que o procedimento célere e específico da infração de menor potencial ofensivo pudesse abrigar o julgamento de outros feitos, que demandam maior dilação instrutória e probatória. Algo que poderia afetar a ampla defesa e constitucionalmente assegurada ali aos indivíduos acusados. Desta forma, então, deve ser respeitada a competência especial do juizado especial criminal e não havendo, então, possibilidade jurídica da junção dos processos, o que, então, impõe a separação dos julgamentos. Então, percebam que aqui o que se está em análise é a competência específica do juizado especial criminal, Por mais que o julgamento deste processo ocorram todos dentro do processo comum, aqui nós devemos compreender que a competência do juizado especial criminal não pode ser absorvida pela competência da justiça comum, porque seria prejudicial ao acusado e não garantiria aqui a possibilidade jurídica de ter a competência plena e, mais do que isso, na verdade, não asseguraria a ele a ampla defesa nos termos do procedimento adequado ao crime, à conduta por ele praticada. Continuando aí a falar sobre a conexão, ela ainda pode ser encontrada na condição de intersubjetiva por simultaneidade, E ela trata, então, do aspecto seguinte, onde vários agentes cometem infrações diversas, embora sejam estas praticadas ao mesmo tempo e no mesmo lugar. O que nós temos, então? Aquilo que é simultâneo, ou seja, a simultaneidade dos fatos e da autuação dos autores, faz com que seja então conveniente a apuração conjunta desses ilícitos, Um outro aspecto aqui que nós devemos analisar é sobre, como nós já mencionamos, o sentido desta situação de reunião, ou seja, por conta da melhor apuração probatória, ou seja, produz-se a prova uma única vez, evita-se então ainda que a prova seja valorada diferentemente por magistrados em processos distintos. Então fica aí também esta outra situação bastante importante que nós temos que cuidar, ou seja, a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Significa dizer que nós temos então quando diversas infrações forem praticadas ao mesmo tempo e ao mesmo lugar. O STJ, a respeito deste tema, disse que não se vislumbra conexão entre os crimes de dano ao patrimônio da União e receptação, na medida em que totalmente distintas e autônomas as condutas, sem relação de dependência probatória. Os delitos não foram praticados ao mesmo tempo, mas estão somente descobertos na mesma oportunidade, o que significa que a prova de uma infração vai influenciar na prova da outra, Então, não significa que a prova de uma infração vai influenciar na prova da outra, ou vice-versa. Então, aqui nós estamos numa causa
né, que é distinta daquilo que nós vemos agora há pouco. Não se considera a simultaneidade da prática dos crimes, mas somente a simultaneidade na descoberta dos crimes. O que importa é a simultaneidade na prática do crime. No tocante aí, então, à conexão intersubjetiva por concurso, nós estamos diante, então, da presença do concurso de agentes, conforme lá determinado, prescrito no artigo 29 do Código Penal, né? Ou seja, então, quando vários agentes se reúnem ali para a prática do ilícito, né, seja no mesmo lugar ou em lugares diferentes. Embora umas sejam destinadas ao liame subjetivo que liga os autores a servir de suporte às seguintes. Bom, o que nós temos a respeito deste tema trata-se então de uma espécie de concursos de agentes dilatado no tempo, ou seja, que envolvem então infrações diversas, né? Um autêntico concurso de pessoas previsto pelo Código Penal, que envolve o cometimento de um único delito por vários autores, enquanto no caso em comento, ou seja, pela conexão intersubjetiva de concursos, o que nós temos é, na verdade, a prática de crimes diversos pelos mesmos autores. Então, o exemplo que nós temos seriam dois indivíduos que se unam para a prestação de auxílio mútuo, enquanto o primeiro furta um documento, o segundo falsifica futuramente para tornar viável a prática de estelionato contra terceiros. Então percebam que são momentos diferentes, mas o concurso de agentes ele se encontra presente. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Trata-se da situação dos agentes que cometem crimes uns contra os outros, estando imersos no mesmo cenário. É conveniente que haja a reunião dos processos para um só julgamento, né? Por exemplo, se A desfere aí um tiro em B, com a finalidade de matá-lo, possuindo B a mesma intenção no revide, nenhum dos dois podendo falar em legítima defesa, são delinquentes cujo veredicto merece ser proferido em conjunto. Afinal, as testemunhas e as demais provas devem ser as mesmas. Então, o que nós temos aqui é a reciprocidade de conduta criminosa entre os dois agentes. Nada mais natural de que sejam julgados aí pelo mesmo processo. Quanto à conexão objetiva, chamada pela doutrina de conexão consequencial, lógica ou teleológica, né? Bom, importante aí que vocês gravem esses nomes. Conexão objetiva, ela é chamada pela doutrina de consequencial, lógica ou teleológica. Demonstra que há vários autores cometendo crimes para facilitar a ocultação de outros, né? Bem como para garantir a impunidade ou a vantagem de que já foi auferida em razão da prática do ilícito. O que nós temos aqui, então, na verdade, é a diferença entre a hipótese com a conexão do concurso do inciso 1º. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que se expõe sobre esse aspecto é relativo às infrações, né? Ou seja, nós temos, então, as infrações são previamente organizadas pelo conluio de agentes a se desenvolverem em tempos e lugares diversos, embora todos se beneficiam de alguma forma da prática desses ilícitos. E no caso, então, desses incisos, as infrações são ligadas de forma objetiva, ou seja, os autores não estavam previamente conluiados, mas terminaram auxiliando-se com relação à segunda. O que pode acontecer, então, por exemplo, num assalto, né? Levar dinheiro do banco e, notando, então, que a testemunha ouviu, narra a situação ao seu irmão, que, por conta própria, passa a assegurar a impunidade do delito, praticando pelo seu familiar, resolvendo, então, matar essa testemunha para encobrir ali a prática do ilícito. Então são fatos, são circunstâncias bastante importantes da qual nós temos que observar e compreender, então, o que significa a conexão objetiva, chamada aí pela doutrina de conexão consequencial, lógica ou teleológica. Conexão instrumental é o nome dado à autêntica forma de conexão processual, a nosso ver, ou seja,
Denomina-se, então, também chamada de conexão ocasional, né? Conexão ocasional, mesma coisa que conexão instrumental. O que nós temos a respeito deste tema é que todos os efeitos somente deveriam ser reunidos se a prova fosse uma infração, prova de uma infração servir de algum modo para a prova de outra, bem como se as circunstâncias elementares de uma terminarem influindo na prova da outra. Parece um pouco complicado, pessoal, essa questão de continência e conexão, mas de fato não é. Percebam um exemplo. A. Cometa uma receptação desconhecendo o autor do furto, mas certo da origem ilícita do bem. Descoberto o ladrão, é conveniente unir-se o julgamento do autor do furto e do acusado pela receptação, pois a prova do crime certamente servirá para influenciar a do outro. Também a hipótese se justifica, né, no caso de haver um único processo para o autor do homicídio, como também no caso daquele que pratique a ocultação do corpo da vítima. Não seria relevante aqui que nós tivéssemos a separação dos processos, já que existe sim uma conexão instrumental entre as duas ações. Artigo 77, senhores. A competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Inciso 2. No caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. Continência em razão do concurso de pessoas. Da mesma forma, justifica-se então a junção dos processos contra diferentes réus, desde que eles tenham cometido o crime em conluio, com unidade de propósitos, tornando único o fato a ser apurado. Então, o importante aqui é o fato é único, né, por mais que ele envolva aí agentes diferentes. Para isso, nós já temos também, como eu disse agora há pouco, aquilo que dispõe o artigo 29 do Código Penal. É o que a doutrina chama de continência por cumulação subjetiva, ou seja, cumulação de indivíduos, tendo em vista tratar-se de vários autores praticantes do mesmo fato delituoso. Não se trata somente de uma causa inspirada na economia processual, mas também na tentativa de evitar decisões contraditórias que nada contribuem para a credibilidade da justiça. Diferença da continência por concurso de pessoas e da conexão por concurso. Então percebam, os dois tratam do concurso de agentes, porém um é continência e o outro é conexão. O que nós temos então? Esta última, ou seja, a conexão, cuida de vários agentes cometendo vários fatos criminosos, sendo útil então tanto para a produção de provas como para a avaliação do juiz, que os processos sejam reunidos, embora não se trate de um fenômeno único, então nós estamos diante de fenômenos múltiplos. Já no caso da continência, ou seja, né, da continência por concurso de pessoas, nós temos então que o fato é um só, mas vários agentes que o cometem, sendo extremamente útil e válido, que a prova seja colhida por um único magistrado, que a avaliará de uma vez, tornando menos provável hipóteses do erro judiciário. Então percebam que uma está diretamente ligado à quantidade de indivíduos e a outra à quantidade, à pluralidade de atos, mas para as duas hipóteses, tanto na conexão dos crimes quanto na continência dos agentes, nós temos aí a necessidade da produção uníssona das provas. Diferença entre crime único, conexão e continência, né? Ensina então Tornag para nós que, havendo vários fatos, trata-se de um delito só. O que significa isso? Olha só. Havendo vários fatos, mas a prática de um único delito, o que nós temos então? Ocorre nos casos de crime continuado, crime progressivo ou crime plurissubsistente. Temos então nesta situação a hipótese de crime único,
existindo vários fatos, embora detecte-se o cometimento de inúmeros delitos. Desde que haja entre eles elementos comuns, temos então a conexão. Havendo um fato único, porém, com a prática de vários crimes, aponta-se para a continência. Pessoal, gravem isso, é fundamental aqui, tá? Então, olha só, o que nós temos? Se nós tivermos inúmeros delitos em que haja entre eles um elemento único, comum, nós temos a conexão. Havendo um fato único, porém com várias práticas criminosas, nós temos a continência. Então, é fundamental que vocês não fiquem com dúvidas com relação à continência ou conexão. Tá? Então, mais uma vez, vamos lá, vamos explicar para que não haja dúvidas aí, citando, logicamente, a magistral doutrina do Tornag. O que nós temos? Olha só, vários fatos, mas a prática de um delito só, como ocorre no caso do crime continuado, crime progressivo ou crime plurissubsistente. O que nós temos? Um crime único. Bom, temos a hipótese de crime, então, único. Existindo vários fatos também, embora detecte-se o cometimento de inúmeros delitos. Então, vários fatos, vários delitos, o que nós temos entre eles? A conexão. Né? Fato único, porém com vários crimes, aponta-se para a continência. Então, percebam a distinção. Vários fatos, um só delito, crime único. Né? Vários fatos, inúmeros delitos, conexão. Vários crimes, um único fato único, vários crimes, para a continência. Mais uma vez, vamos lá para que não reste dúvidas. Tá? Então, o que nós temos? Olha só. Aqui. Vários fatos, um só delito. Eu tenho o quê? Crime único. Vários fatos, inúmeros delitos, eu tenho conexão. Né? Fato único, vários crimes, eu tenho continência. E aí, espero que vocês tenham entendido a diferença entre crime único, conexão e continência. Artigo 78 do Código de Processo Penal. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Então, olha só agora, nós já vimos o que é conexão continência, nós vamos seguir as regras desta determinação de competência. Inciso 1º, no concurso entre competência do júri e outros órgãos da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. No concurso de jurisdição da mesma categoria, preponderará a do lugar da infração, a qual for cominada a pena mais grave. Letra B. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. E letra C. Firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Inciso 3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. E no inciso 4, no concurso entre jurisdição comum e especial, prevalecerá a jurisdição especial. Então, percebam aí tudo aquilo que diz para nós o artigo 78. Ele está falando da competência em razão da conexão ou da continência. A justiça especial do tribunal do júri, o rito especial do tribunal do júri, ele terá competência prevalecente sobre as demais jurisdições. Em jurisdição da mesma categoria, prevalece aquela em que o crime for mais grave, tiver uma pena em subjetivo aplicada mais grave, ou, no caso de inúmeras infrações, aquelas onde você tiver ali, forem igualmente mais graves também pelo local. Competência por prevenção, em outros casos. Nós temos aí também, por exemplo, a competência do tribunal, ela vai se sobrepor à
competência da primeira instância. E no caso de concurso de jurisdição comum especial, a jurisdição especial também prevalecerá sobre a jurisdição comum. Eleição do foro prevalente. Havendo conexão ou continência, o que é que nós temos? Impõe-se a junção dos processos, pelas várias razões que nós já comentamos. Então, cumpre, no entanto, aqui saber qual é o foro que possui força de atração. Isto é, o que deve prevalecer sobre as demais, seguindo ali a regra do artigo 78. Competência prevalente do júri. Então, se houver o concurso de crimes entre um crime doloso contra a vida e um crime que não é doloso contra a vida, nesta situação, o tribunal do júri, ou seja, o órgão de julgamento popular, né, embora seja especial, ele terá ali a sua competência também, prevalecerá sobre a competência da jurisdição comum. Descoberta da conexão ou da continência após a prolação da sentença de pronúncia. O que nós temos então? Nós deveremos analisar aquilo que diz o artigo 421, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que, por analogia, né, o juiz deve providenciar a modificação da pronúncia, abrindo vista às partes para a manifestação, levando-se em conta a possibilidade de aditamento da denúncia pelo Ministério Público, que, segundo cremos, assim então, precisa acolher a nova infração conexa ou continente, pois é o titular da ação penal, bem como dando-se a oportunidade à defesa para oferecer provas e os argumentos que desejar, e após então a nova pronúncia, será oferecida para acolher, no mesmo contexto, as infrações conexas ou continentes. No que tange quanto à conexão e continência em razão da prerrogativa de foro e júri, havendo então a conexão ou continência entre infrações penais envolvendo a prerrogativa de foro e o tribunal do júri, a cada agente deverá ser destinado o seu juízo competente. Assim, caso um promotor e um cidadão comum matem alguém, embora haja nítida continência, não se aplicará a regra do foro prevalente, ou seja, a do júri, quando houver foro privilegiado, então assegurado na Constituição Federal, sendo também o do Tribunal do Júri um foro garantido pela Carta Magna. Mas neste aspecto, é então preciso, é necessário desmembrar o feito, ficando em segundo plano a regra da conexão e continência, porque o que se está aqui em jogo seria a questão do foro privilegiado, no caso do promotor de justiça, do qual é competente o Tribunal do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça, no caso aqui do meu estado, para julgar, e não o Tribunal Popular, como se poderia então imaginar. Jurisdição da mesma categoria, e aí, logicamente, que nós temos aquilo que diz lá o artigo 78, como forma de esclarecimentos sobre o fato. E sobre esse aspecto, então, né, nós temos que, significando a possibilidade de membros do Poder Judiciário possuírem, para aplicar direito ao caso concreto, compondo, então, litígios. Então, são situações das quais nós devemos aí analisar, né? Sobre este caso ainda, nós temos que considerar que a jurisdição da mesma categoria, aquela que une os magistrados aptos a julgar os mesmos tipos de causas, né? E sobre essa situação ainda, quando ocorre então um conflito real entre esses magistrados, nós temos que buscar então o quê? O exemplo, né? Um furto e uma receptação. No caso de um furto e de uma receptação, foram apurados em diversas delegacias, razão pela qual terminam sendo distribuídos para juízes diferentes, numa mesma comarca. Havendo entre eles conexão instrumental, torna-se viável que sejam julgados por um único juízo. Como ambos são de idêntica jurisdição, estabelecem-se então regras para a escolha desse foro prevalente. Aí nós temos também então quais são essas regras. Por exemplo, a da infração mais grave, né? Ou no caso do local onde se cometeram o maior número de infrações. Então nós vamos perpassando aí por cada uma dessas regras para que se possa determinar a competência de julgamento.
Foro residual estabelecido pela prevenção, ou seja, aquele que primeiro praticou atos jurisdicionais acaba adquirindo ali a prevenção. Lembrando que ele está sendo analisado na condição de foro residual, né? Ou seja, conforme nós temos a jurisprudência do STJ, como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante lugar da consumação da infração ou do último ato de execução, na hipótese da tentativa, ou seja, artigo 70 do Código de Processo Penal. Então, da tentativa, tem como critério subsidiário aquilo que pode dizer ali para nós o artigo 72 do Código de Processo Penal, né? Então, percebam aí, sigam as regras, orientem-se pelos exemplos, para que fique mais fácil aí a compreensão deste nosso conteúdo. Jurisdição de categoria diversa, né? Então, isso é um fato aí também bastante importante. Ou seja, quando nós temos categorias diferentes, ou seja, jurisdições de superior ou inferior instância, né? Então, sobre essa situação também sempre prevalecerá a superior instância sobre a instância inferior. Exceção à regra quanto à competência for estabelecida pela Constituição. Lógico, não há que se contrariar aqui aquilo que predetermina a Constituição Federal. Então é possível que exista aí um conflito entre órgão de jurisdição superior e de órgão de jurisdição inferior, mas ambas as esferas de competência estão fixadas pela Constituição Federal. Em razão disto, em razão desta situação, analisemos um exemplo, como por exemplo, crime contra a vida cometido por um governador de estado, juntamente por uma pessoa qualquer. O que nós temos? O chefe do executivo deve ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, enquanto a outra pessoa, né, nos termos aqui do artigo 5º, inciso 38, deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri. Repita-se com isso, né, e respeita-se também desta forma aquilo que vem estabelecido pela Constituição Federal. Jurisdição comum e especial, e como nós vimos, a jurisdição especial se sobrepõe, adquire a competência também sobre a matéria comum, conforme aí a jurisprudência do STJ. Dispõe que o artigo 35, inciso 2º do Código Eleitoral, né, competir ali aos juízes eleitorais, processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. Então, olha aí aquilo que diz lá a legislação eleitoral. Estipulando em concorrência com o artigo 78, inciso 4º do Código de Processo Penal, que dita que no concurso entre jurisdição comum e especial prevalecerá essa. Então percebam que nós estamos diante aí de um crime eleitoral em concorrência, né, em conexão com um crime comum. Por isso, será julgado lá pela Justiça Eleitoral. Força atrativa da Justiça Federal em face da Justiça Estadual. Então, olha só o que nós temos aí, né? Nós temos o fato de que, apesar da Justiça Federal ser considerada comum, ela é especial em relação à Justiça Estadual. E, desta forma, então, é considerada como residual. Ou seja, né, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal, estabelece a competência dos juízes federais em razão pela qual o restante dos delitos fica a cargo do magistrado estadual. Assim, no conflito entre o crime federal e o crime estadual, havendo conexão ou continência, deverão ser julgados pela Justiça Federal, porque ela tem uma força atrativa em face da Justiça Estadual. Crime de concussão contra paciente do SUS, né? Lembrando aí um pouquinho da minha grande paixão, que é o direito médico. É da competência da Justiça Estadual, pois a parte prejudicada não é o estabelecimento de saúde, nem é o sistema, ainda que administrado pela União, né? O ofendido é o particular, por isso que compete à Justiça Comum, à Justiça Estadual, a Justiça Comum, a averiguação, o julgamento deste caso. E a jurisprudência do STJ diz que compete à Justiça Estadual
julgar o feito destinado a apurar crime de concussão consistente na cobrança de honorários médicos ou de despesas hospitalares a paciente do SUS, por se tratar de um delito que acarreta prejuízo apenas ao particular, sem ofensa a bens, serviços ou interesse da União. Com relação ao homicídio e remoção de órgãos, a competência também é da Justiça Estadual, considerando que o homicídio é o delito principal. E nesse caso, a remoção de órgãos foi mera consequência e não é apta aqui a determinar o foro competente para o julgamento desses crimes conexos, né? De outra parte, nem toda a remoção de órgãos é feita de maneira ilícita, né? Afeta interesse da União, por conta também do Sistema Nacional de Transplantes, gerido pelo próprio Ministério da Saúde. Cada caso deve ser analisado, então, de forma individual. E para que nós possamos, então, finalizar a nossa aula, agora já passando dos 40 minutos, o uso de documento falso para requerimento de visto em passaporte. E aí é competência da Justiça Estadual, e você vai se perguntar, mas por que se o passaporte é um documento federal, né? Porque a utilização deu-se no interior da seção consular da embaixada, representação estrangeira no Brasil, não havendo qualquer interesse ou prejuízo da União, mesmo que entre os documentos apresentados exista ali a declaração de renda falsificada. O objetivo era atingir o visto sem afetar bens, serviços ou interesses da União. Então fica aí também esse outro critério bastante importante. Um bom estudo a todos, um forte abraço e até a próxima.